No especial de hoje, vou revelar os segredos dos truques mais famosos e impossíveis do regurgitador na internet. Como bônus, também vou desvendar o mistério do almofada de alfinetes humano. Steve Starr, o famoso regurgitador profissional. Steve Starr é considerado um dos regurgitadores mais famosos atualmente. Ele não diz ser mágico e nem precisa. Todo o seu número gira em torno do que ele diz ser uma habilidade natural de regurgitar objetos sob comando, de moedas a peixinhos dourados, até bolas de bilhar de tamanho normal. Começando com os feitos mais impossíveis, ele engole 5 moedas, cada uma marcada por um espectador, e as regurgita uma a uma na ordem exata solicitada. Ele consegue engolir um anel emprestado, um cadeado e uma chave, e depois traz os 3 de volta com o anel preso com segurança no cadeado. Ele bebe um copo de água depois de engolir uma tigela cheia de açúcar seco, mas de alguma forma regurgita o açúcar completamente seco. Em outra ocasião, ele engole um peixe dourado vivo e o devolve ileso. Depois vem as façanhas perigosas, engolindo uma bola de bilhar de tamanho normal ou até mesmo uma lâmpada e as trazendo de volta sem nenhum dano visível. Em outra apresentação, ele inala gás butano e até permite que um voluntário segure um isqueiro em sua boca para provar que o gás não está sendo armazenado secretamente de alguma forma em sua boca. Em seguida, ele bochecha sabão na boca para formar uma bolha, a enche com o gás e a incendeia. Vamos começar com o truque mais impossível de Steve, a ilusão do anel emprestado que se destranca. Se fôssemos levar cada parte da apresentação dele ao pé da letra, deveríamos acreditar que, em algum momento, a chave encontrou o buraco da fechadura, girou perfeitamente sozinha e abriu o cadeado, tudo isso submerso no interior ácido e completamente escuro do trato gastrointestinal superior dele. Quando algo entra no esôfago, tubo que liga a garganta ao estômago só segue em uma direção, para baixo. Isso ocorre pelo peristaltismo, uma contração muscular ondulatória que empurra alimentos ou objetos ao estômago. Então, é claro que isso é uma completa bobagem. E é por isso que você pode ver na apresentação dele que, logo depois que ele pega o anel da Alice emprestado, ele se vira e secretamente prende o anel dela em um cadeado que está segurando na mão enquanto volta para o palco. Depois, ele segura o cadeado e a chave na mão, mostrando só o anel. Ele coloca o cadeado na boca, mostra o anel e, ao abrir a boca para engolir, já vemos rapidamente o cadeado e o anel juntos antes de ele engolir. Agora vamos ver outro feito estranho, o truque de separar açúcar e água. Steve bebe vinho com açúcar, depois água, e depois devolve só o açúcar, como se seu estômago arquivasse tudo separadamente. Um lado marca seco, o outro molhado. Então, se Steve está regurgitando o açúcar seco depois de beber água, ou ele está armazenando o açúcar em algum outro lugar completamente diferente, ou ele nem está engolindo o açúcar. Bem, o segredo por trás desse truque é, na verdade, uma recarga rápida que ele foi flagrado fazendo em uma ocasião. Quando todos olhavam a reação do apresentador após o truque, Steve logo pôs a mão no casaco, colocou algo na boca e engoliu o açúcar da taça de vinho. O que é essa recarga, na final? Basicamente, é uma bola de açúcar que permanece em estado sólido. Ou seja, a camada externa de açúcar funciona como uma casca para proteger o pó de açúcar seco no interior. Essa estrutura geralmente é feita com técnica da culinária moderna, onde açúcar ou isomalte é aquecido e soprado até formar uma casca fina e oca, parecida com vidro. Dentro dessa casca, o açúcar seco ele pode ser armazenado. Ao esmagar a casca na boca, o conteúdo seco se espalha de imediato. Então, há essa afirmação específica que ele faz constantemente. Realmente é quente, mas está absolutamente seco como um osso. Nada vai sair molhado, nunca, nada vai estar molhado. Se ele realmente engole algo e depois regurgita, deveria estar molhado. Não há nenhum truque anatômico aqui. Todo o trato digestivo superior é projetado para manter as coisas úmidas,
para que desçam com segurança. Agora vamos ao truque de engolir o peixinho dourado. Neste episódio, Steve Starr engole um peixinho dourado vivo com água, conversa e depois regurgita o peixe vivo e se debatendo em um copo. Isso não é só do Steve, David Blaine já fez isso com sapos também. E voltando ainda mais no tempo, artistas de sideshow do início do século XX já dominavam feitos semelhantes. É justo darmos crédito a quem realmente merece, a alguém que de fato conquistou o título de regurgitador humano. Esse homem era Raj Ali. Diferente dos ilusionistas atuais, seu método era o próprio ato. Raj Ali era conhecido por fazer coisas que pareciam medicamente impossíveis, mas que eram realmente reais. Uma apresentação famosa em um filme dos anos 1930 mostra ele primeiro engolindo grandes quantidades de água e depois óleo de querosene. Com uma pequena chama já acesa em uma fogueira à sua frente, ele regurgita primeiro o óleo de querosene, projetando-o como um lança-chamas humano. Ele repete isso sob comando. Então, sem perder o ritmo, ele regurgita a água que engoliu antes e a usa para apagar completamente as chamas. Sim, era real. Seu corpo foi treinado para controlar a liberação de substâncias com impressionante precisão. Mas também há um pouco de ciência por trás da ordem. O óleo de querosene é menos denso que a água e não se mistura com ela. Eles formam camadas separadas juntos. Isso significava que, quando ele começava a regurgitar, o óleo de querosene naturalmente saía primeiro, seguido pela água. Exatamente a ordem de que ele precisava para criar e depois apagar o fogo. Quanto a David Blaine, o homem creditado por ensiná-lo o truque de regurgitar sapos, é um artista de sideshow menos conhecido chamado Ian Brown, também conhecido como El Lurcio. Ian o ensinou a regurgitar sapos com segurança. Ele é uma das poucas pessoas do mundo capazes de realizar esse feito. Uma pergunta que podemos ter em mente é: como o ácido do estômago não mata o sapo? Sapos são sensíveis a variações de pH. O pH do estômago humano é muito ácido, entre 1,5 e 3,5, o que normalmente danificaria a pele do sapo e o mataria rapidamente. Para contornar isso, David Blaine bebe grandes quantidades de água antes, diluindo o ácido e aumentando o pH. Mas mesmo que o sapo sobreviva, como David é imune às suas toxinas? Várias espécies de sapos produzem substâncias químicas tóxicas para a defesa e algumas também possuem salmonela. Essa experiência o tornou mais cauteloso, escolhendo sapos não tóxicos e menos propensos a carregar bactérias nocivas. Ian ensinou Blaine a engolir sapos bebendo muita água com bicarbonato, criando um ambiente neutro no estômago. No entanto, ele praticamente desapareceu da internet após várias polêmicas e um desprezo geral por exposição ou críticas. Seu canal no YouTube, antes com vídeos de regurgitação, foi totalmente apagado desde então. Agora, embora o que Steve faz ao regurgitar peixes esteja dentro do reino do possível, há um grande problema com esse número específico de regurgitação de peixe que ele apresentou com Penn e Teller, que eu vou explicar em um momento. Vamos passar para outro número, onde Steve inala uma tragada cheia de fumaça de cigarro e depois a exala suavemente dentro de uma bolha de sabão flutuante. Ele literalmente fala antes de expirar a fumaça na bolha, mas se a fumaça realmente estivesse em seus pulmões, ela teria escapado no momento em que ele falou. O mesmo problema acontece quando ele inala gás butano, depois o expira de volta em uma bolha de sabão e a incendeia. Primeiramente, inalar até mesmo uma quantidade moderada de butano pode causar tontura, náusea ou até mesmo parada cardíaca, súbita em casos extremos. Ele acabou revelando os segredos sem querer quando os jurados perguntaram durante a apresentação: "O que é essa fumaça na minha barriga?" Quando ele diz que a fumaça está no estômago, quer dizer que não inala para os pulmões, mas engole. É parecido com a forma como as pessoas podem engolir ar e depois arrotar. O termo correto para isso é aerofagia, mas de forma simples. Ele está engolindo a fumaça ou o gás para o estômago, não para os pulmões. Uma vez que está no estômago, ele usa o controle de regurgitação para trazer o gás de volta como um arroto e empurra para dentro da bolha de sabão.
Então nada entra ou sai dos pulmões dele, tudo acontece entre o estômago e a boca. Aqui você pode vê-lo arrotando o butano de volta para fora. Agora, quando ele engole a fumaça e a arrota, ainda resta um pouco de fumaça no estômago dele, o que explica por que, no último momento, você pode vê-lo engolindo mais ar. Esse gole extra de ar empurra a fumaça restante para fora do estômago, permitindo que ela saia do corpo. Mas isso é só o começo. Engolir uma bola de bilhar ou uma lâmpada é bem diferente. O esôfago mede cerca de 25 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura suficiente para a comida passar. Uma bola de bilhar comum tem cerca de 5,7 centímetros de diâmetro. Mesmo uma variante menor, como as usadas em truques de mágica, ainda tem cerca de 4,4 centímetros, muito maior do que o esôfago humano suporta. O esôfago de um adulto tem diâmetro em repouso de apenas 2 a 3 centímetros. Na verdade, uma bola com mais de 4 centímetros não passaria pela garganta, muito menos pelo esôfago. A faringe superior e a entrada do esôfago ativariam um reflexo de vômito, causando obstrução antes do objeto chegar ao trato digestivo. Mesmo que, hipoteticamente, ele tivesse forçado a bola para baixo, ainda há um problema visual evidente. Nunca vemos inchaço ou sinal de objeto grande descendo pela garganta dele. Um objeto com mais de 4 centímetros de largura deveria causar uma protuberância visível no pescoço. Isso é uma prova clara de que a bola nunca entrou no esôfago. Não podemos afirmar que, só porque a bola não desceu pela garganta dele, ela ficou escondida no fundo da boca. Afinal, outro mágico, Mac Norton, conhecido como Grande Valdo, também fazia os chamados truques de regurgitação. Por exemplo, ele engolia um limão, tragava fumaça e depois regurgitava o limão. Com todo respeito, é óbvio que ele nem engoliu o limão para que seu número fosse considerado regurgitação. O limão está preso no fundo da boca, como mostra a posição desconfortável da cabeça e o inchaço aqui. Mas no caso do Steve, a gente não vê esse inchaço. E isso mostra claramente que o limão não está preso no fundo da boca dele. Ele até abre a boca. Porém, Mac Norton não pode fazer isso, pois revelaria onde o limão está escondido. E para descobrir onde o Steve escondeu, precisamos começar analisando o rosto dele em busca de pistas. Durante várias de suas apresentações, podem ser observadas irregularidades faciais sutis, mas reveladoras. O lábio superior dele parece assimétrico, com uma curvatura irregular que foge da estrutura anatômica padrão. E isso é especialmente perceptível quando ele sorri ou estica a boca durante a produção de objetos. A área entre o lábio superior e o nariz dele, o filtro, parece achatada ou pouco desenvolvida, o que é uma característica comum em pessoas com anomalia facial na linha média. Além disso, o arco dentário superior dele apresenta irregularidades, como espaçamento entre os incisivos centrais e leve desalinhamento dos dentes adjacentes. Essas características costumam estar associadas a problemas no desenvolvimento ósseo e muscular do rosto e mandíbula, especialmente em quem nasceu com fenda palatina. Essas características visíveis, junto com o modo como ele evita falar em certas partes de sua apresentação, especialmente quando parece estar guardando objetos grandes dentro de si, sugerem que ele pode ter uma fenda palatina não reparada ou apenas parcialmente reparada, resultando em uma condição conhecida como insuficiência velofaríngea. Mas há uma última pista que praticamente fecha o caso e não é teórica. Em vários vídeos em alta resolução, e claramente nessas duas capturas de tela em close, você pode ver uma cicatriz sutil, mas inconfundível, correndo verticalmente da base do nariz de Steve até o centro de seu lábio superior. Não é ruga nem efeito de luz, a cicatriz permanece visível e coincide exatamente com o local habitual da cirurgia de lábio leporino. Embora tenha desbotado com a idade, sua presença reforça muito a ideia de que ele nasceu com uma anomalia de lábio leporino. Quando você combina essa evidência visível com a assimetria facial dele, irregularidades dentárias e a quantidade incomum de espaço que ele parece ter na cavidade nasal, a cicatriz se torna a confirmação física mais inegável de todas. Resumidamente, Steve Starr não possui a barreira que separa o fundo da boca do nariz.
O palato mole forma essa barreira, devendo se elevar e bloquear a passagem nasal durante a deglutição e a fala. A condição costuma ser causada por fenda palatina, defeito congênito em que o céu da boca não se forma por completo, deixando uma abertura entre a garganta e a cavidade nasal. Normalmente, essa condição é tratada cedo na vida por meio de cirurgia. Em outros casos, implantes protéticos ou terapia da fala podem ajudar a reduzir os efeitos. Apesar do interesse médico em suas aparentes habilidades, Steve recusou doar seu corpo para a ciência, uma decisão que só aumentou a curiosidade sobre sua fisiologia. E não só isso, mas quando você considera ainda mais pistas que estou prestes a apontar, essa condição se torna a única explicação que realmente faz sentido. É o único fator que pode realmente viabilizar essa habilidade. Observe como ele age durante o truque. Depois que ele aparentemente engole a bola de bilhar, ele de repente para de falar. Na maioria de suas apresentações, Steve continua conversando enquanto se apresenta. Mas quando a bola entra, ele se cala. Mas quando ele se apresenta com Penn e Teller, ele fala por um momento, e é aí que percebemos algo suspeito. Perceba a voz dele antes e depois de engolir o recipiente de filme da câmera. Para te dar o recipiente. Perceba que a voz dele mudou audivelmente. De repente, ela fica mais nasal, abafada e um pouco mais aguda, quase como se ele estivesse falando com o nariz tampado. Isso ocorre porque se algo fica preso na cavidade nasal, como uma bola de bilhar, bloqueia o fluxo de ar entre nariz e boca. Agora, embora não possamos confirmar nada sem registros médicos sobre o lábio leporino dele, o histórico do Steve ajuda a entender isso, já que ele mencionou isso várias vezes. Por ter crescido em um orfanato, possivelmente não teve cuidados médicos adequados. Se ele nasceu com um problema de lábio leporino, é provável que apenas a parte facial visível tenha sido tratada, enquanto o defeito interno, como a ausência do palato mole, tenha sido deixado de lado. Ele claramente tem muito espaço na cavidade nasal, de modo que não só consegue guardar uma bola de bilhar e uma lâmpada, mas até algo tão grande quanto uma chave multiferramenta de carro. Você também vai notar como ele posiciona a chave do carro de forma que a ponta afiada fica para baixo e a chave do carro fica para cima. Assim, veríamos como a chave do carro fica armazenada na cavidade nasal e depois ele cospe a moeda posicionada fora da base da gengiva. Agora vou comentar o truque que ele fez com Penn e Teller. Steve mostra um pequeno recipiente de filme fotográfico e diz ao público que engolirá a tampa primeiro. Ao entregar o recipiente vazio e uma caneta para Teller, ele pede que façam uma marca única para provar que é o mesmo recipiente depois. Enquanto Teller marca o recipiente, Steve engole um peixe dourado vivo. Depois o recipiente é cheio de água. Steve anuncia que vai engolir o recipiente cheio de água, localizar o peixe, guiá-lo para dentro, recuperar a tampa e fechá-lo, tudo internamente. Depois de um momento, ele faz exatamente isso e tira o recipiente agora lacrado de sua boca. Então, quando a tampa é removida e a água é derramada, lá está o peixe. O segredo por trás desse truque é, antes de tudo, que Penn e Teller, que estão se apresentando ao lado de Steve Starr, estão participando do truque. Steve não está no palco para enganá-los. Na verdade, os três estão lá para enganar o público. Antes de apresentar seu número, Teller mostrou o famoso truque das moedas que viram peixes. Se ainda não é membro do meu canal, o que está esperando? Eu já falei sobre isso, então não deixe de se tornar membro do canal para ter acesso a revelações exclusivas para membros, nunca antes publicadas na internet. O recipiente que ele parecia encher com água foi só um movimento falso. O recipiente já tinha água e um peixe dentro, ou seja, o primeiro peixe que ele engoliu ainda está em seu estômago e será regurgitado após o show. O recipiente de filme fotográfico tinha um lacre que evitava que peixe e água derramassem. Por isso ele nunca o mostrou para provar que estava vazio. Aparentemente, tínhamos que confiar apenas no julgamento de Penn e Teller. Agora, a tampa que ele engoliu antes, na verdade, não foi realmente engolida.
Ela ficou guardada temporariamente na cavidade nasal dele. Após reposicionar a tampa na boca, ele a rosqueou no recipiente da câmera. Neste momento, você pode até vê-lo girar levemente o recipiente antes de empurrá-lo de volta para dentro da cavidade nasal. E é aí que você percebe a mudança repentina na voz dele. Depois ele reproduz o compartimento da câmera. Ao remover a tampa, Teller também tirou o selo, deixando a água e o peixinho dourado saírem. Talvez você se pergunte, e se ele nunca regurgitar o peixinho dourado, ou se estiver preso na cavidade nasal? Esse é o problema. Não se pode colocar um peixinho dourado vivo atrás do palato mole como um objeto sólido. Ele está vivo e se mexe. Você não pode simplesmente enfiá-lo na sua cavidade nasal e esperar que ele fique parado. Além disso, você pode realmente vê-lo falando depois de engolir o peixe. Se ele tivesse guardado na cavidade nasal, claro que o som não seria afetado, mas o movimento do peixe poderia fazer com que ele caísse direto na boca enquanto ele fala. Claro, não posso encerrar a análise de Steve Starr sem explicar como ele faz o truque das moedas, onde ele engole 4 moedas uma a uma, cada uma claramente numerada, e mostra que sua boca está vazia após cada engolida. E então, qualquer moeda numerada que for escolhida pelo público, ele as regurgita uma a uma, mostrando seu incrível controle sobre o esôfago. Neste ponto, já sabemos que nosso esôfago não é capaz de realizar habilidades motoras tão precisas. Sempre que ele diz ter engolido uma moeda, ouve-se um tilintar. Você vai notar que, em vez de aproximar o microfone do estômago, ele o leva direto à boca, o que é uma clara indicação de que as moedas nunca passaram da garganta dele. Em segundo lugar, em uma ocasião ele mostrou as moedas posicionadas do lado de fora dos dentes, na base da gengiva. E em outra ocasião, quando os jurados estavam rindo da piada dele, ele acidentalmente saiu do personagem e literalmente cuspiu todas as moedas que tinha guardado na boca na mão dele e depois colocou todas de volta na boca. O que, mais uma vez, é o golpe final em qualquer tipo de segredo sobre o método dele. Então, basicamente, cada uma das moedas que ele está engolindo, na verdade, está sendo guardada ao redor da base da gengiva dele. E como ele sabe onde cada moeda está posicionada, ele simplesmente as cospe, uma por uma. No final das contas, o sucesso de Steve se resume a uma condição anatômica rara, combinada com truques, distração e anos de prática. É parecido com Biba Struga, né? A bateria humana que eu abordei no meu vídeo anterior. O homem que não sangra. Conheça Arnold Garrett Hansky, o Mirim do Ho, homem que desafiou a morte. Mirim ganhou fama por suas apresentações chocantes, onde espadas e objetos cortantes atravessavam seu corpo sem mostrar dor ou sangramento. Você verá um homem atravessado por uma espada de 70 centímetros sem se ferir. Não é farsa. Também não é um milagre. Ele teria longas espadas, até mesmo hastes ocas, atravessando completamente seu corpo, com água passando pelas hastes ocas, mas sem sangramento visível, nem uma expressão de dor. Parece impossível, não é? Mas teria sido mesmo um milagre sobre-humano? Ou era apenas mais um truque de mágica inteligente? Alguns de vocês já devem ter visto ilusões parecidas, como o truque clássico da agulha atravessando o braço. Mágicos costumam usar cola de borracha na pele e beliscá-la para simular perfuração. Ou talvez você já tenha visto a ilusão da cama de espinhos, onde um assistente parece ser perfurado. Esse truque usa um mecanismo engenhoso. O espinho central é oco e tem ponta retrátil. A assistente usa um arnês especial que se encaixa sobre esse espinho, criando a ilusão de empalamento quando, na verdade, ela está completamente segura. Mas as apresentações de Mirandágio não eram ilusões. Em 1947, seus feitos foram analisados minuciosamente, literalmente, no Hospital Cantonal de Zurique, na Suíça. Hans Nagel e outros médicos confirmaram com raios-x que as espadas eram inseridas através do corpo sob observação médica. Foi registrado como caso médico real, não ilusão de palco. Médicos notaram que, após retirar as espadas, o corpo dele não tinha sangramento interno grave. Documentaram que o fígado dele foi perfurado com pontos precisos e permaneceu estável.
Mas é claro que a espada atravessa o lobo direito do fígado. Haverá um sangramento considerável. E Dejo deve ter ficado doente por várias semanas após a operação. Isso surpreendeu a todos. Alguns ficaram assustados e surgiram teorias de intervenção divina ou possessão demoníaca. Para entender como isso foi possível, vamos ver rapidamente o que ocorre quando a pele se machuca. Nossos corpos rapidamente iniciam um reparo em 3 etapas. Primeiro vem a fase inflamatória. Quando você se machuca, vasos sanguíneos se contraem, plaquetas formam um coágulo e glóbulos brancos eliminam bactérias, prevenindo infecções. Depois vem a fase proliferativa, que começa alguns dias depois. Aqui, células especiais chamadas fibroblastos depositam fibras de colágeno, basicamente remendando o ferimento. Novos vasos sanguíneos crescem e as células epiteliais que formam a camada externa da sua pele migram umas em direção às outras para fechar o ferimento, formando eventualmente uma crosta. Finalmente, existe a fase de remodelação, que pode durar anos, criando um tecido cicatricial organizado. Esse tecido cicatricial é avascular, ou seja, sem vasos sanguíneos, o que explica por que Mihurn Dajo não sangrava em suas apresentações. Relatórios médicos apontam tecido cicatricial visível em Mihurn Dajo por repetidas demonstrações. Esses caminhos endurecidos deixavam objetos passarem sem causar muito sangramento ou dor. Com a cicatrização, formava-se uma faixa reta de tecido cicatricial insensível. Um golpe de espada ali causaria pouca dor ou sangramento, já que o tecido não tem nervos ou vasos sanguíneos. Agora que entendemos por que Mihurn Dajo não sangrou nessas apresentações chocantes, ainda resta uma dúvida. Como diabos ele não sentiu nenhuma dor? Afinal, a pele dele ainda está sendo perfurada. Bem, a chave está justamente nessas mesmas cicatrizes de que acabamos de falar. Quando o corpo cria tecido cicatricial, ele pode bloquear vasos sanguíneos e terminações nervosas. Os nervos podem se regenerar, mas o tecido cicatricial denso e rígido pode impedir sua reconexão total. Quando os nervos não conseguem se reconectar, eles ficam menos sensíveis ou até completamente dormentes. Isso indica que os frequentes empalamentos de Dejo abriram canais dormentes em seu corpo. Os nervos que normalmente sinalizam dor intensa para o cérebro simplesmente não estavam disparando, permitindo que ele suportasse calmamente esses feitos aparentemente insuportáveis. Vamos nos aprofundar. Apesar do tecido cicatricial criar caminhos menos sensíveis, o tecido humano permanece macio e vulnerável. Um pequeno desalinhamento podia causar lesão grave ou pior. Aviso rápido: omiti alguns detalhes de propósito, pois é uma manobra perigosa. O objetivo é apenas explicar a ciência e o desempenho do que você vê, não ensinar ou incentivar ninguém a tentar. Como Dajo e depois artistas como David Blaine conseguiram atravessar objetos afiados pelo corpo de forma tão precisa e sem erros, é aqui que a notável estabilidade do tecido cicatricial entra em ação. O tecido cicatricial não é flexível como a pele normal. Ele é rígido e resistente, quase criando um tubo protetor embutido dentro do corpo. Essa rigidez garante que, com a espada alinhada, o caminho fica estável, diminuindo muito o risco de danos a órgãos ou tecidos próximos. Mas não se engane, o sucesso desse ato depende muito das mãos firmes e da orientação precisa de um assistente médico de confiança. Mesmo o menor erro de ângulo ou força pode ter consequências catastróficas. Miranda Joe não agiu sozinha nesses atos chocantes. Artistas contemporâneos, como David Blaine, também realizaram feitos parecidos. Você deve se lembrar do vídeo viral de Blaine com Ricky Gervais, onde ele empurra uma longa agulha pelo braço, totalmente impassível. Em outra demonstração, Blaine atravessa completamente sua mão com um picador de gelo. Talvez você pense, ele é mágico, deve ser falso. Surpreendentemente, um raio-x confirmou que o picador de gelo realmente atravessou a mão de Blaine. A explicação? Exatamente a mesma que a de Mirim. Perfurações repetidas formam tecido cicatricial que bloqueia nervos e vasos, permitindo que Blaine faça o truque sem dor ou sangramento. Agora, tem uma coisa que eu quero destacar no caso de David Blaine aqui. A parte em que algo afiado atravessa o bíceps
É, na verdade, um pouco diferente de quando atravessa a mão. Realmente parece um truque de mágica. Definitivamente não parece um truque de mágica pra mim. Mas espere, há vasos sanguíneos e tudo. Bem, é um buraco muito pequeno em comparação com... Não, isso é um bom sinal. E tem sangue no outro buraco. Ok, isso é porque você acertou de alguma coisa. No bíceps, a região central possui menos nervos e vasos sanguíneos do que a mão, que é repleta de estruturas sensíveis. Se atingir um nervo, ainda seria extremamente desconfortável. Continue. Espere, espere um pouco. Uau, O que aconteceu? eu toquei em um ponto sensível. Ah, Jesus. Não. Vamos lá, cara. Você acertou em outro ponto, atingindo os nervos? E se eu machucar seu braço e você não conseguir subir no balão? O YouTube vai ficar bravo comigo. Na maioria das vezes, ele os evita completamente. Ao contrário das demonstrações com as mãos, em que Blaine segue um caminho fixo, com o bíceps ele atua em áreas específicas do músculo graças ao conhecimento anatômico. Eu tentaria seguir em linha reta. Tipo, bem ali. Não, eu iria mais para baixo e dentro só. Tipo ali. Sim. Ok. Sim, eu faria assim. Espera aí. Não é indolor, mas como há uma menor concentração de grandes vasos sanguíneos nessa parte do braço, geralmente não resulta em sangramento intenso como alguns poderiam esperar. Mas aqui está a parte crucial. Só porque é real não significa que seja seguro. Apesar do tecido cicatricial, o procedimento inicial é muito perigoso. Um deslize ou erro de cálculo pode causar uma lesão com risco de vida. Nunca tente algo assim sob nenhuma circunstância. Mas e quanto àqueles furos precisos no fígado de Mirinda Joe? Não é normalmente fatal ferir um órgão vital? Curiosamente, o fígado é um dos órgãos mais resilientes do corpo. Ele regenera tecido mesmo com até 70% danificado, permitindo transplantes parciais de fígado. Em ambientes médicos, como biópsias, pequenos ferimentos podem cicatrizar naturalmente sob supervisão profissional. Fora de um ambiente médico, isso seria extremamente perigoso. O fígado é dividido em vários segmentos, cada um com seu próprio suprimento de sangue. Então, se a punção for cuidadosamente guiada para uma área de baixo risco, a chance de atingir uma artéria ou veia grande cai drasticamente. A literatura médica confirma isso. A maioria das lesões hepáticas leves, como aquelas causadas por facadas ou agulhas de biópsia, cicatriza sozinha. Uma revisão de cirurgia de trauma de 2020 apontou que mais de 80% das lesões hepáticas em prontos socorros são leves e não precisam de cirurgia, apenas repouso e monitoramento. Relatórios médicos apontam que objetos estranhos podem limitar temporariamente o sangramento, mas isso é muito perigoso e só deve ser tratado no hospital. O perigo real é remover o objeto sem controle. Por isso, quando Dágio teve espadas cortando repetidamente o mesmo tecido cicatricial, Isso explica porque a espada sempre é colocada nos mesmos lugares e pela mesma pessoa. provavelmente evitou novos traumas e sangramentos. Esses são os fatos e a explicação de um cientista. Enquanto isso, Miriam Dejó come e vive como uma pessoa comum. Porém, a execução precisa é crucial aqui. O menor erro pode causar hemorragia interna grave ou até a morte. Adicionando outra camada fascinante, profissionais médicos que estudaram Dágio sugeriram que a hipnose teve um papel importante. Dágio afirmou ter tido experiências místicas na Índia, levando muitos a crer que místicos indianos o hipnotizaram para fazê-lo acreditar ser invulnerável. Místicos indianos mostraram a Dejo como espadas atravessavam seus corpos sem feri-los anos atrás. Eles o persuadiram a deixá-los fazer experimentos. Agora, foi cientificamente comprovado que a hipnose pode reduzir ou até eliminar a percepção da dor. Sob hipnose, o cérebro altera o processamento dos sinais de dor. Estudos com fMRI mostram que indivíduos hipnotizados expostos à dor têm menor ativação nas áreas cerebrais que processam a dor. O sinal pode atingir a medula espinhal, mas o cérebro não o reconhece como dor. A hipnose ocorre com atenção focada e sugestão, não é sono nem controle mental. É um estado parecido com um transe, em que a pessoa fica muito sensível a certos estímulos. A hipnose clínica tem sido usada em tudo,
desde cirurgias dentárias até parto e manejo de dor crônica, às vezes substituindo completamente a anestesia. Existem casos documentados de pacientes submetidos a cirurgias abertas apenas com hipnose, permanecendo calmos e relatando pouca ou nenhuma dor. Isso não são truques de palco, são resultados observados clinicamente e revisados por especialistas. Hipnotizadores como Darren Brown aplicam esses princípios em apresentações. Antes do show, voluntários são escolhidos pela suscetibilidade à hipnose. Aqueles que respondem bem recebem induções hipnóticas antes do show. Então, durante a demonstração ao vivo, Brown dá comandos verbais para levá-los ao transe, beliscando a pele deles ou até mesmo empurrando uma agulha através da pele sem dor aparente. O resultado parece dramático, mas está enraizado em mecanismos psicológicos reais. Relatos dos anos 1940 indicam que Daggio pode ter conhecido a hipnose por místicos indianos em suas viagens. Talvez seu primeiro empalamento tenha ocorrido em transe, o que o ajudou a suportar a dor e criar um túnel de cicatriz para futuras façanhas. Agora, por mais impressionantes que fossem as façanhas de Miranda Joe, elas vinham com enormes riscos e, infelizmente, Daggio pagou o preço máximo. Curiosamente, sua morte não foi provocada diretamente por seus atos de empalamento. Em vez disso, ocorreu tragicamente após ele engolir uma agulha de aço. Convencido de que sua suposta invulnerabilidade o protegeria, a agulha acabou causando uma lesão interna grave que levou à sua morte. Foi um lembrete claro de que ultrapassar os limites da resistência humana, por mais extraordinária que seja, pode ter consequências devastadoras. Isso é tudo por hoje. Nossa história de segredos termina aqui. Até nos encontrarmos novamente.